Trabalha, Admar! Amigo, o ano de 2026 nem começou, mas o Portuga já tá trabalhando para a próxima temporada. Eu venho aqui nesse Acorda Vascão trazer a você, amigo vascaíno, o primeiro nome do Vasco da Gama divulgado como possível contratação para a próxima temporada. Vou falar sobre isso com você, além disso, é claro, muitas outras novidades. Tem também informação com relação à imprensa paulista falando asneira sobre o jogo de domingo contra o São Paulo, para você ter noção. Teve jornalista do São Paulo dizendo o seguinte, abre aspas, olha que loucura, amigo. O São Paulo tem tudo para dar uma cacetada no Vasco. Eu vou trazer isso aqui para você rir um pouquinho nessa manhã de terça-feira, porque uma frase como essa realmente faz o torcedor vascaíno ter graça da situação. Além dessas, muitas outras novidades, muitas outras informações. Um Acorda Vascão que chega aí na manhã dessa sua terça-feira, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas notícias do nosso Cruz Maltino. Mas, é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeiríssima vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco, e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. Fala Gigante, segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, você que está aí do outro lado ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu, Lucas, conto muito com você. Conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso canal. Show? Vambora então, né? Sem muita enrolação, amigo, falar logo do nosso Vascão. Eu quero começar esse Acorda Vascão até em alto nível, né? Num clima bom nessa manhã de terça, trazendo essas imagens aí para você. Imagens do Rafael Silva, amigo, ele mesmo. Aquele Rafael Silva que eliminou o Flamengo em pleno Maracanã pela Copa do Brasil, se eu não me engano, de 2015, né? Faz aquele gol de cabeça numa cobrança de falta do Nenê e vem fazendo o ceifador, né? Vem ceifando ali aquela torcida do Flamengo, expurgando os flamenguistas que estavam presentes no Maracanã. E o Rafael Silva, que antes de chegar ao Vasco, nem sequer vascaíno era, se apaixonou e desde então, né, nunca mais deixou de acompanhar o Vasco da Gama. Colocou a Cruz de Malta no peito uma vez, amigo, esquece. E o Rafael Silva, mais do que nunca, se tornou um torcedor do Vasco da Gama. É o que muitos que passam pelo Vasco dizem. O Vasco, quem vive o dia a dia, quem joga no Vasco, se apaixona e se torna um torcedor. Foi com o Rafael Silva, foi com o Guarim, foi com o Maxi Lopes, recentemente com o Medel, que há uma semaninha atrás estava postando lá nas suas redes sociais, acompanhando uma partida do Vasco da Gama. É normal, amigo. Vestiu a camisa do Vasco da Gama, já era. É difícil você não se tornar um jogador, um torcedor, né, do nosso Vascão. E chegou a vez do Rafael Silva, domingo esteve lá, presente na arquibancada em Bragança Paulista. Show? Prosseguindo, né, com esse Acorda Vascão, vamos falar de notícia boa? Falar sobre essa grande surpresa aí relacionada a Admar Lopes, amigo, é assim, cara, não tem problema, o nosso vídeo funciona dessa forma, já no início desse Acorda Vascão, eu quero trazer essa informação a você que pegou o Vascaíno de surpresa nestas últimas horas. O Vasco que já iniciou o seu planejamento para a próxima temporada e automaticamente, diante disso, trabalha para reforçar o seu elenco visando as principais competições de 2026. É importante lembrar, em janeiro de 2026, já teremos Campeonato Brasileiro acontecendo. A primeira rodada do Brasileirão acontece na última semana, né, do mês de janeiro. Então o Vasco tem que se preparar já para o Campeonato Brasileiro do ano que vem. E para se preparar para o Brasileiro do ano que vem, é necessário já colocar em prática um planejamento desde então. E exatamente diante dessa situação
exatamente olhando para a temporada que vem, a informação é que o Vasco da Gama, amigo torcedor vascaíno, vem sondando o meio-campista colombiano Jefferson Lerma, do Crystal Palace, jogador de 31 anos de idade, atleta que tem passagens por vários clubes do futebol europeu, ele que já passou por Levante da Espanha e também passou por Bournemouth da Inglaterra antes de chegar ao Crystal Palace. Está no clube inglês desde 2023, fez no Crystal Palace a temporada de 23-24, 24-25 e essa temporada 25-26. Todas elas tendo muita minutagem, entrando muito em campo. Em 23-24 foram 31 partidas, 1 gol marcado e 1 assistência. Em 24-25, 42 jogos e 1 assistência. E já nessa temporada são 14 partidas com a camisa do Crystal Palace. Um jogador que tem contrato com o clube inglês apenas até o meio do ano que vem, o que é um grande facilitador para o Vasco da Gama conseguir a sua contratação. E é um jogador que o Vasco tem por interesse contratar para ser exatamente aquele atleta ao lado do Cauã Barros, né? Jefferson Lerma é um meio-campista, um segundo jogador de meio de campo, um segundo volante, né? Um técnico que tem um aspecto defensivo também, além de ser esse jogador com qualidade no passe. Talvez, se em determinado momento o Vasco precisar ir contratá-lo, vai conseguir colocá-lo numa posição de primeiro volante, e em alguns momentos até na seleção colombiana. Jefferson Lerma chegou a atuar como um zagueiro, é um atleta muito polivalente, bem jogador, estilo técnico Fernando Diniz, né? É volante, mas se precisar vai atuar na zaga, se precisar pisa e joga como camisa 10, é isso, amigo. Jogadores que o Fernando Diniz gosta de trabalhar. E a informação é exatamente essa. Por ter um contrato hoje curto, um Crystal Palace, até o meio do ano que vem, o Vasco entende que a sua contratação seria uma ótima oportunidade de mercado. O Vasco quer para a temporada de 2026 disputar grandes competições. O Vasco internamente entende sim que é uma grande possibilidade de disputar a Libertadores de 2026, ou através do título da Copa do Brasil, ou através de uma classificação pela própria tabela do Brasileirão, e disputando Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, é necessário ter elenco para isso. Automaticamente o Vasco entende que é sim também urgente a necessidade de trazer mais nomes para o seu elenco. E essa posição hoje de volante é uma posição que o Vasco entende que há uma carência. O Vasco tem muitos jogadores da posição dentro do elenco, mas poucos utilizáveis. É Tietê, é Hugo Moura, Matheus Carvalho, Paulinho Paula, Cauã Barros, Thiago Mendes. Desses 6 que eu citei, apenas 3 entram. Tietê, Hugo Moura e Cauã Barros. Dificilmente você vai ver Paulinho Paula em campo, Thiago Mendes em campo e o Matheus Carvalho entra assim circunstancialmente. Por isso que o Vasco entende que Jefferson Lerma, titular absoluto da seleção colombiana, peça-chave no esquema tático do técnico Néstor Lourenço, é um atleta que seria uma baita oportunidade de mercado. Bom nome, amigo, me interessa. Nesse momento eu já imagino aí o Admar Lopes iniciando os contatos, pedindo para o Andrés Gomes e para o Carlos Cuesta dar uma forcinha, né? Até porque Jefferson Lerma é colombiano, igualmente ao zagueiro e ao atacante Cruz Maltino. Seria um bom reforço? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Bom, amigo, seguindo com o vídeo, falando até em colombiano, mas antes, eu não posso, nesse Acorda Vascão, deixar de falar com vocês sobre a Golcase, né, cara? A Golcase é uma marca que tá cada dia mais no meu dia a dia. Se é amigo vascaíno que tá aí do outro lado e não conhece a Golcase, eu vou te falar, você tá vivendo errado. Essa garrafa linda aqui, ó, que você tá vendo, ela pode ser sua também. É muito simples, cara. Aqui no link que tá na descrição e também no comentário fixado, tem uma página de todos os produtos que a Golcase faz do Vasco da Gama. E não são apenas garrafas e capinhas de celular, como você pode ver aqui no próprio cenário, né, do nosso canal, ó. Capinha do Verrete, garrafa do Verrete, uma garrafa do nosso canal Gigante Vasco. Aqui tem garrafa do Coutinho, outra capinha do Coutinho, né? Capinha também do canal Gigante Vasco, aquela linda garrafa, aquele lindo copo térmico também da Golcase. É muito produto, tem mochila no site, tem carregador portátil. Amigo, o que mais tem é produto
do Vasco da Gama, produto oficial e licenciado pelo Vasco. E o negócio é o seguinte, basta você clicar no link aqui na descrição, no comentário fixado, e dar uma olhada nos produtos que tem lá. E agora vem a parte boa, né? A GoCase disponibilizou para quem é inscrito do canal do Gigante Vasco um cupom de desconto. Você colocando o código GIGANTE, você vai ter acesso a um desconto exclusivo para quem é inscrito do canal. Desconto que vai fazer você conseguir comprar os produtos da GoCase mais barato. Então, por que não? Dá uma olhada aí, link na descrição e no comentário fixado, clica, vê os produtos e assim que for comprar, coloque o código GIGANTE para você ter acesso a uma variedade de descontos. Use GoCase, use Vasco, tá sempre no meu dia a dia. Ó, geladinha, cara. Vale a pena, além de linda, é boa pra caramba. Show? Vamos seguir então aqui com esse Acorda Vascão, né, amigo? Tava falando sobre um colombiano e agora eu tenho que falar sobre outro. Andrés Gomes. Que jogador é Andrés Gomes? Que achado do Admar Lopes foi o Andrés Gomes? E eu espero que assim como foi com o Andrés, assim como foi com o Carlos Cuesta, ele que já acertou na contratação de 2 colombianos, ele agora também acerte na contratação de Jefferson Lerma. Os números, inclusive, de Andrés Gomes pelo Vasco são surreais. Em 11 partidas, 552 minutos em campo, já são 4 assistências. Andrés Gomes, amigo, completou, inclusive, pela primeira vez agora, nesse último domingo, o primeiro jogo com 90 minutos, vestindo a camisa do nosso Vascão. Jogador que agrada já com a camisa do nosso Cruz Maltino. Em pouco mais de 2 meses no nosso Vascão, o ponta colombiano já parece estar muito bem adaptado, né, ao futebol brasileiro. Um jogador que coleciona boas atuações nesse time do técnico Fernando Diniz. Em pouco tempo se consolidou no time titular, completou nesse último domingo os 90 minutos pela primeira vez na vitória por 3-0 sobre o Red Bull Bragantino e de quebra, mais uma assistência na conta. Ganhou o seu espaço e eu te falo, agora vai ser difícil de tirar. Até porque nos 3 jogos que Andrés Gomes iniciou a partida, são 3 vitórias do Vasco, 100% de aproveitamento. Internamente também, amigo Cruz Maltino, há uma ótima impressão do clube pelo atacante colombiano. O jogador ele foi gradativamente ganhando seu espaço, nada forçado, diante até principalmente da má fase, né, de Pablo Verratti, da necessidade de mais um jogador para formar a trinca ofensiva do Vasco no lugar do atacante argentino. Ali o ponta colombiano agarrou a oportunidade e foi para cima, tá jogando muita bola, ganhou o seu espaço e agora o que resta é de fato balançar as redes. Na graça da torcida, Andrés Gomes já caiu. Agora a expectativa, amigo, é que ele faça o seu golzinho para avançar ainda mais nesse ótimo momento que vive com a camisa do nosso Vascão. Que achado de Admar Lopes foi a contratação desse ponta colombiano. Concorda, amigo? Deixa aí, né, a sua opinião nos comentários. E falando, né, em contratação de Admar Lopes, tivemos também, amigo torcedor vascaíno, não a contratação em si, né, mas o fato de Cauã Barros ter sido repatriado ao nosso Vascão. Jogador que estava na Série B do Campeonato Brasileiro, vestindo a camisa do América Mineiro, e que nesse momento simplesmente não tem uma derrota com a camisa do Vasco. São 11 partidas até aqui, desde seu retorno ao Cruz Maltino, 4 empates e 7 vitórias. Os últimos 6 jogos são 6 vitórias. O Vasco não sabe o que é perder quando o Cauã Barros atua como titular. E o Cauã Barros não sabe o que é perder vestindo a camisa do Vasco da Gama. O Cauã é mais um caso que acontece algumas vezes no futebol brasileiro. Eu acho que é o de mais sucesso, inclusive, nesse período recente, de um clube grande como o Vasco, que emprestou um jogador para times menores, de divisões inferiores, como o Amazonas, o América Mineiro, e com todo o respeito do mundo, às instituições, mas clubes de menor porte, para jogar uma segunda divisão do brasileiro, e que voltou muito bem. E assim como foi com o Barros, o Vasco fez agora também com o JP, e tem que fazer mais. Ao invés de deixar os jogadores no banco, sem jogar, sem avançar, né, na carreira profissional, desenvolver melhor o seu talento, é isso, empresta, bota para rodar,
dar bagagem para esses caras, para eles voltarem ainda melhor. E o Barros é mais do que nunca um exemplo. Que jogador é Cauã Barros? Que espetacular é o volante que veste a camisa do nosso Vascão. Que orgulho é saber que esse jogador foi criado na base do nosso Cruz Maltino. Inclusive, falando sobre Cauã Barros, Ramon Mota e Felipe Bastos, 2 ex-jogadores do Vasco, comentaram exatamente a evolução de Cauã Barros, o impacto que ele traz para o nosso Vascão. Se liga só. O elenco não conseguia entregar o que ele pensa de futebol. E o Pedrinho segura, e tenta, e busca, conversa, e trabalha, e manda o Admar pra viajar, e vai ali, e acha o Andrés Gomes, e acha o Cuesta. No momento dá errado, deu certo. Robert Renan. Faz esse moleque joga muita bola. É uma aposta. Ele tem um pé, ele tem um pé espetacular. Ele é um meio-campista, jogando. Queimado pelo lance do Inter. Recupera muitos o clubes Barros. não estavam, não. Aí ele fala, traz. Recupera o Barros. O moleque tava na América. Eu joguei com o Barros no Amazonas, né? Jogou com o Barros? É mesmo? Eu joguei com ele no E o Amazonas. moleque é um ele chegou lá leãozinho, no né? Amazonas, aí eu vi alguns treinos dele, eu falei assim, o que esse moleque tá fazendo aqui, cara? Aí eu fui entender. Ele era um menino muito acanhado, mas chegava dentro do treino, ele extravasava. Aí quando aconteceu alguma coisa dentro do treino, ele se retraía. Aí ele foi me pedir carona. Na hora que ele me pediu carona, porque a gente sempre foi jovem, quando eu era jovem, a gente respeitava os mais velhos fora de campo, mas dentro de campo todo mundo é homem, meu amigo. E aí, quando você entra em campo, você precisa se impor. O futebol é isso. A vida é assim. Você se impõe, tem a personalidade e se imponha. E ele me pediu carona, eu falei isso pra ele, você tem que se impor. Você não pode deixar... você quer mudar de vida, ele tinha acabado de nascer a filhinha dele. Aí eu falei, você até quer mudar de vida, você quer mudar a história da tua família? Não importa, tá dentro de campo, se as pessoas começarem a reclamar que você tá batendo, bate mais. Pega mais, insista. E aí ele falou, obrigado, não sei o quê. Eu achei muito maneiro e tal. Aí ele foi pro América, foi muito bem, aí o Vasco retornou com ele. Agora aí, tá fazendo isso mesmo. Nos primeiros jogos dele... Metendo a porrada. Nos primeiros jogos dele, ele me mandou uma mensagem, obrigado e tal. Eu falei, obrigado nada, moleque. Eu sempre via que você tinha condição, mas talvez... Porque eu tive esse cara, o Luizão, pra mim, que hoje trabalha na ESPN, foi esse cara pra mim. Você fora de campo, todo mundo é, mas dentro de campo você... Luizão zagueiro? Luizão zagueiro. Foi como um irmão mais velho pra mim. E eu me vi na função de falar isso pra ele, porque eu tava terminando a minha carreira, e eu falei, vou falar isso pra esse moleque, porque... não sabia também que ele ia virar esse jogador que virou agora no Vasco. Mas ele sempre teve essa intensidade e era o que o Vasco precisava. Exatamente. Desde que ele entrou, os números são engraçados. Ele joga e o Vasco não perde. Amigo, merece elogios, né? Deixa aí a sua opinião nos comentários. E para fechar com você esse Acorda Vascão, sinceramente eu não vou nem demorar muito tempo nesse assunto. Só quero que vocês deem uma olhada aí. Essa vergonha, essa é a palavra que o jornalista Chico Lang, do Gazeta Esportiva, falou sobre o confronto desse próximo domingo entre Vasco e São Paulo em São Januário. Amigo, me dá vergonha de ver algo como esse. Se liga só. Pode ter o retorno de alguns jogadores, né? Mas com certeza o Lucas vai jogar. Isso é bom, importante, né, para o São Paulo nesse momento. Ele tem que pegar ritmo de jogo o mais rápido possível, né? Ele é um jogador que tem nível de seleção brasileira. É impossível que um jogador desse não tenha condição de jogo durante tanto tempo, como já ficou aí, uns 3, 4 meses parado, né? Isso para ele não é bom, muito menos para o São Paulo, né? Mas o São Paulo tem tudo para pegar o Vasco e dar uma cacetada no Vasco. Que, Chicão? Dá uma cacetada. Lá no Rio? Lá no Rio. Que isso, sério, Chicão? O Vasco ganhou 6 dos últimos 7 jogos. Chico. O tapetinho, lá no tapetinho lá de São Januário. É natural. Eu acho que dá sim, tem tudo para ganhar. Eu acredito no São Paulo. São Paulo é um time engraçado. Se não fosse os 11 desfalques, então. Os 11 desfalques que o São Paulo do Crespo acabou tendo, o São Paulo estaria disputando o vaga na Libertadores lá em cima, talvez até disputando o campeonato. Quer dizer, é um absurdo, né? O que aconteceu com o São Paulo em termos de contusões. E hoje o São Paulo está fora até do G8, né? Que pode existir uma chance de abrir G8 para a Libertadores. O São Paulo é o 9º com um ponto a menos do que o Vasco. Então é um jogo importante. Caso o São Paulo vença, ele passa o Vasco e entra nesse grupo de G8 para depois postergar uma vaguinha para a Libertadores. Não é fácil não. E eu acho que o Chico está empolgado demais para pegar o Vasco no Rio. Vasco 42. Tá aí!
gravem esse rapaz, gravem o senhor Chico Lang, porque domingo aqui no meu pós-jogo eu farei questão de mandar um recado exatamente para ele, para essa vergonha que ele disse aí em imprensa. É ridículo, amigo. Eu não sei nem o que dizer sobre essa situação. Vergonhoso, Chico Lang. E se prepara, tá? Que eu farei questão de mandar um recadinho para você após o Vasco, sim, dar uma cacetada no São Paulo. Mas, enfim, amigo Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão. Primeiro vídeo apenas, né, dessa terça-feira. E já já eu tô de volta para trazer ainda mais novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Vamos que vamos! Curta, compartilhe, se inscreva. E como eu sempre falo aqui, saudações vascaína!